Então a gente começa a nossa vida melhor falando de saúde. E a gente vai falar de um assunto que muitas vezes eu sei que pra você é constrangedor. Às vezes você adia sua ida ao médico e fica sem jeito. Fala, como é que eu vou falar sobre isso? E eu que sou cara de pau e sei também que esse é um assunto de saúde, a gente não precisa ter vergonha e médico estudou pra cuidar da gente, vou falar e vou te ajudar a entender algumas questões, porque você pode participar do nosso tema hoje, que são as hemorroidas. É isso mesmo, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta no 0 operadora 11 2202 8432. E na verdade, a hemorroida atinge homens e mulheres em todas as idades, né? Principalmente, a gente sabe que em gestantes e as pessoas mais idosas. E esse é um problema que atinge por volta de 35% da população adulta. Mas, como eu te falei, às vezes você fica com vergonha, porque tem o machismo, né? Aquele constrangimento, e aí você acaba não indo até o consultório. No Brasil, conforme especialistas, cerca de 15% da população são atingidos pela crise hemorroidal. Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de hemorroidas regularmente. Na França, o número é de 2 milhões de pessoas. Como é que é isso? Por que essa diferença? A gente vai entender. E a doença, quando é diagnosticada precocemente, pode ser curada sem cirurgia. Mas quem vai conversar sobre esse assunto comigo é a doutora Adriana Agnelli, que é proctologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela USP e atua nos hospitais São Paulo, Sírio-Libanês e Albert Einstein. A gente trouxe uma senhora especialista. Olha que bom! Você pode se sentir no consultório da doutora Adriana. Envie a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Porque com saúde a gente não brinca e não pode ter vergonha. Doutora Adriana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar mais e entender melhor. O que são as hemorroidas? Então, as hemorroidas são vasos que constituem a anatomia normal do canal anal. Então, todos nós temos hemorroidas, né? Que são artérias e veias. E elas são vasos que se sustentam nessa região do canal anal por um tecido conectivo e fibras musculares. Então, todo mundo tem hemorroidas. Todo mundo o que tem hemorroidas. Acontece é que pode ter um problema nas hemorroidas, é isso? Isso. Esses vasos podem se dilatar e podem deslizar pelo canal anal. E nesse momento é que a gente chama de doença hemorroidária, que dá diversos sintomas, né? Então, eu trouxe até um modelinho para ilustrar melhor. Aqui está representada as hemorroidas na posição normal e aqui ela já com doença deslizando, né? Então, ela vai deslizando até sair pela borda anal. Tá. Né? Então, já aprendemos uma coisa bem importante, né? Tem gente que fala assim, eu tô com hemorroidas. Não, a gente tem hemorroidas, todos. Sim, sim. Você pode estar com doença hemorroidária. Isso. Ok. Bom, por que é que ela acontece? Então, a gente tem diversos fatores de risco, né? O principal fator de risco é a obstipação, que a pessoa tem intestino preso, fazer esforço para evacuar, né? Isso está muito relacionado à dieta pobre em fibras, né? Mas tem outros fatores também, que é aumento da idade. Então, a partir da terceira, quarta década de vida, a gente tem uma degeneração desse tecido de suporte. Então, é mais frequente ter esse deslizamento dos vasos e é mais frequente o aparecimento de doença hemorroidária. Tá. Pacientes obesos também têm mais chance de ter doença hemorroidária. E na gestação também, por aumento da pressão abdominal, é muito frequente a presença desses sintomas também. Essa doença tem alguma relação com circulação sanguínea? Então, ela tem relação porque são vasos que fazem a drenagem dessa região, né? Quem tem, por exemplo, problema de varizes, problema circulatório, pode ter a doença hemorroidal? Não, são coisas independentes, né? Existe o quadro de varizes retais, que aí é a situação parecida com as varizes de membros inferiores, que ocorre por um aumento da pressão nesses vasos, por aumento no sistema porta, que são os vasos de dentro da cavidade abdominal. Nessa situação, não é bem isso. Existe um aumento de pressão das artérias e, por isso, um aumento de pressão venosa e leva esses vasos a dilatar e a deslizar, né? Mas não existe uma relação com varizes, são coisas independentes. Tá. Varizes de membros inferiores. Posso pegar? Pode Por pegar. que a gestante tem maior propensão e as pessoas obesas? Porque aumenta a pressão abdominal, né? Tudo que aumenta a pressão abdominal dificulta a drenagem tanto dos vasos das pernas como dessa região perineal. Então, aumenta a pressão nesses vasos e aí costuma
pode acontecer de dilatar e deslizar, né? Outro dia mesmo, a gente estava aqui conversando sobre constipação e o médico que a gente entrevistou falou que não é muito aconselhável que a pessoa vá ao banheiro e fique um tempão lá, né? É como tem gente que tem costume de ficar lendo revista, lendo gibi, e que isso pode levar a um problema de hemorroidas. É isso mesmo? Não, sem dúvida, né? O ideal é que a gente ingira de 20 a 30 gramas de fibras por dia, né? Que equivale a um prato grande de salada, né? E que a gente sempre responda aos estímulos evacuatórios e tome bastante líquido. Tudo isso para que a gente tenha um bom hábito intestinal, né? O ideal é que a gente vá no mínimo 3 vezes por semana no banheiro e no máximo 2 vezes ao dia. Isso que é o considerado normal, né? Quando a pessoa tem uma alteração no ritmo intestinal, geralmente ela fica com as fezes endurecidas, aí tem que fazer esforço para evacuar, né? E isso tudo leva a esse aumento de pressão e leva à deformação desses vasos. Tá. Né? A gente estudou que se a doença for diagnosticada precocemente, ela pode ser tratada sem precisar ir até uma cirurgia. Sim. Como é que é esse tratamento? Então, a gente tem uns tratamentos que a gente chama de tratamentos conservadores, né? São tratamentos paliativos que podem ser feitos no consultório e são tratamentos que, assim, eles tratam as hemorroidas na fase inicial, né? Eles não são um tratamento definitivo. Então, a gente tem entre eles a ligadura elástica, a escleroterapia, a fotocoagulação com infravermelho. Todos esses tratamentos, eles conseguem diminuir os sintomas, mas eles provocam uma estabilidade da doença, mas eles não são curativos. Eu posso comparar, por exemplo, aquele mesmo tratamento para as varizes, para secagem de vasinhos, para o laser nos vasinhos? Quer dizer, são coisas distintas, mas é mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando. Sim, sim. E se a pessoa precisar resolver de uma vez por todas, ela tem que se submeter a uma cirurgia, é isso? Sim. A cirurgia de hemorroidas é muito complicada, porque tem gente que tem pavor, né? Tem medo até de ir ao consultório e ser diagnosticado assim, você precisa passar por uma cirurgia. É muito ruim mesmo? Então, hoje a gente tem uns novos métodos de tratamento, né, que são bem mais confortáveis, né? A cirurgia clássica de hemorroida, ela consiste na retirada desse vaso. Então, ficam, assim, áreas cruentas, áreas abertas, que toda vez que a pessoa vai ao banheiro tem dor nessa região, né? Até ter uma cicatrização completa. Então, realmente é uma cirurgia que tem um estigma de ser muito dolorosa e com um pós-operatório muito difícil. Hoje a gente tem um método que é um grampeamento dos vasos hemorroidários, que como ele é feito, a cirurgia clássica é feita aqui na borda anal. Então, da borda vai para o interior do canal anal e retira esse vaso, da borda para o interior. Na cirurgia de grampeamento, o grampeamento é feito aqui em cima, que é uma região com uma sensibilidade menor. Então, assim, a pessoa tem um pouco de desconforto na primeira semana de pós-operatório, até 2 semanas, mas é um desconforto bem menor do que na cirurgia clássica e tem um efeito semelhante a longo prazo. Tá, e esse grampeamento é para que não haja mais a pressão? Esse grampeamento, ele retira uma fita de mucosa, então ele retira uma parte desses vasos e ele diminui o fluxo nesses vasos, né? Então, além dele fixar as hemorroidas, porque, em geral, existe um prolapso, né? Como eu falei... prolapso? Então, vamos explicar para quem está em casa. Como eu falei, elas dilatam e elas deslizam. Então, a mucosa, que esse tecido da borda anal, ele vai descendo, ele fica para fora, né? Então, fica um excesso de pele ali. Então, a cirurgia consiste não só no tratamento do vaso, mas também no tratamento do prolapso, né? Então, o grampeamento tira uma fita, então ele puxa o que está lá para fora, puxa para dentro e tira esse excesso mais por dentro do canal anal, né? Então, é uma cirurgia muito mais confortável. E a gente tem um outro método também recente, que é o THD, é um método onde é feito umas ligaduras, assim, uns pontos na região das artérias, para diminuir também o fluxo nesses vasos e fazer o tratamento da doença hemorroidária, né? Essa doença, ela tem uma ligação genética, hereditária ou não? Então, os estudos falam que existe uma ligação hereditária, mas não se sabe se é porque, em geral, estudando as famílias, a gente vê que tem um hábito assim, de comer pouca fibra, né? E de fazer tudo, pouca né? atividade Hábito física. de comer pouca fibra, de pouca atividade física. Eu pouco vejo, às vezes, líquido. E a pessoa também, assim, que o pai fica no banheiro meia hora lendo revista, o filho aprende que tem que ficar lendo revista também, e assim vai, né? Sim, por isso que existe essa diferença populacional, né? Como você relatou no início do programa. Tem países que têm mais, tem países que têm menos. Também um dos fatores é isso, Porque né? é uma diferença cultural, diferença também de estilo de vida, Exatamente. né, doutora? Ok, estamos conversando sobre hemorroidas. Eu quero que você participe, que fique à vontade. Aqui você está no consultório.
consultório, tá? E não tem vergonha. E olha, Adriana Inhelli, ela é médica do Hospital São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein, e já vai responder a sua pergunta através do vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432.